Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma revisão sobre grandezas escalares e vetoriais. O que é um vetor? O vetor é uma entidade matemática abstrata caracterizada por um número não negativo, uma direção e um sentido. O que quer dizer caracterizada por um número não negativo? Como o vetor ele representa uma quantidade, um comprimento, né? Ele obrigatoriamente tem de ser positivo, uma vez que não existem quantidades negativas. Os três elementos de um vetor são módulo, que é o próprio comprimento do vetor, a direção, que pode ser tanto horizontal, quanto vertical, quanto inclinada, ou também diagonal, e o sentido, que toma como ponto de partida a origem do vetor e vai até sua extremidade no outro lado. Ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Você sempre toma um ponto de referência para fazer a orientação do vetor. Soma de vetores. Quais são os tipos de regras que existem? Existem 4, basicamente. A regra do polígono, a regra do paralelogramo, a regra do teorema de Pitágoras e a lei dos cossenos. Nós vamos ver cada uma delas individual, separadas, uma a uma. Primeira regra, soma vetorial, regra da poligonal. Então, veja aí no lado esquerdo, nós temos 3 vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Se eu quisesse somar esses 3 vetores, aplicando a regra da poligonal, o que é que eu faria? Eu pegaria o vetor A, posicionaria o vetor B, a origem do vetor B na extremidade do vetor A, posicionaria o vetor C na extremidade do vetor B, e isso formaria uma figura, como nós temos no lado direito. Qual seria a minha resultante? Seria do ponto de origem de A para a extremidade de C, que é representado na figura à direita pela letra S. No caso, a S é chamada de vetor resultante. É o resultado da minha soma vetorial. Então, no caso, na regra do polígono, ou a regra poligonal, a resultante é a soma de A mais B mais C, começando na origem de A e terminando na extremidade do último vetor, no caso, o vetor C. Soma vetorial, regra do paralelogramo. E se nós tivéssemos 2 vetores que têm em comum a mesma origem? Então, considere os vetores F e S da figura abaixo. São traçadas retas paralelas a cada vetor, produzindo um ponto em comum, gerando assim a resultante a partir da origem até esse ponto. Então, é feito o quê? Pega-se o vetor F, traça-se a projeção de F a partir da extremidade de S, paralela a F. A mesma coisa se faz com S. Traça-se o vetor, a projeção do vetor S, paralelo a S, a partir da extremidade do vetor F, formando assim um polígono, uma figura geométrica que é um quadrilátero cujos lados opostos têm o mesmo ângulo. Ou melhor, cujos ângulos opostos têm o mesmo ângulo. Por exemplo, se o de baixo é 120 graus, o seu oposto vai ser 120 graus e vice-versa. Né? Então, qual seria a resultante disso aí? A resultante seria a reta R, representada na cor vermelha aí, que parte da origem dos vetores e vai até a extremidade das projeções dos vetores. E como é que isso seria calculado? A partir da aplicação da lei dos cossenos, que é representado pela resultante ao quadrado, igual a f ao quadrado, o primeiro vetor ao quadrado, mais s ao quadrado, que é o segundo vetor, mais 2 vezes o primeiro vetor vezes o segundo, vezes o cosseno de alfa, sendo alfa
a abertura do ângulo entre F e S. E quando a gente tem uma situação onde o ângulo entre F e S é 90 graus, nesse caso, quando a resultante é 90 graus, o valor do cosseno vai ser zero, porque o cosseno de 90 é zero. Substituindo na lei do cosseno, cosseno de alfa sendo zero, cosseno de 90 sendo zero, essa última parte da fórmula, 2R1 vezes R2, vezes zero, torna-se zero, sobrando apenas Pitágoras. Ou seja, o quadrado da resultante vai ser o quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo vetor, uma vez que a parte final, todo número vezes zero é igual a zero, e a parte final da equação se tornando zero, só sobra a equação de Pitágoras. E as duas situações, quando o ângulo for zero ou 180. Normalmente a gente diz para os alunos que quando o ângulo é zero, é uma soma, porque os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. No caso de 180, estão na mesma direção em sentidos opostos. A gente diz que se faz uma subtração. Mas a questão é, na matemática nada é por acaso. E tudo aquilo que é afirmado, ele é provado, vem de algum lugar. Então, de onde é que vem? Aplicando o cosseno de alfa como sendo cosseno de zero, no primeiro caso, na lei dos cossenos, a gente vai ter a seguinte situação. Cosseno de zero é igual a 1, então a parte final da lei dos cossenos vai ficar mais 2R1, R2 vezes 1. Então, esse 2R1, R2 permanece na equação, né? Na quarta linha, aí do lado esquerdo, a gente tem um trinômio quadrado perfeito, onde eu tenho R1 ao quadrado, mais 2 vezes R1, R2, mais R2 ao quadrado. Isso aí é a representação da soma, né, de dois números elevado ao quadrado. Então, isso quer dizer que eu posso eliminar a raiz quadrada, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, sobrando apenas R igual a R1 mais R2. No segundo caso, quando o valor de alfa é 180, o cosseno de 180, que é o cosseno de alfa, seria menos 1. Então, aplicando a lei do cosseno, na equação, esse menos 1 faria com que a última parte do cálculo ficasse negativo. Então, a gente teria na quarta linha do lado direito um trinômio quadrado perfeito, porém negativo. Ou seja, R1 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vetor, mais o segundo vetor elevado ao quadrado. Isso faz com que a gente tenha uma subtração quadrado. Lembrando que na fórmula aí está aparecendo R1 elevado ao quadrado menos R2. Está errado, é só R1 menos R2, tudo isso elevado ao quadrado. Tanto na primeiro caso quanto no segundo caso, foi erro de digitação. Sobrando com isso, eliminando os quadrados, sobrando com isso, R igual a R1 menos R2. Então, com isso, a gente prova que quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a gente soma os vetores, e quando ele tem sentidos opostos, a gente subtrai os vetores. Subtração vetorial, como é que acontece? Quando dois vetores partem do mesmo ponto, o vetor R2 é colocado invertido na extremidade do vetor R1, a partir da origem do qual é traçada a resultante D. Então, tente pensar o seguinte, vamos supor que eu tenha essa primeira figura aí, A e B, o vetor A e o vetor B. Se eu fosse fazer uma soma, simplesmente eu colocaria B, a origem de B na extremidade de A, e traçaria o vetor resultante
partindo da origem de A até a extremidade de B. Mas como é uma subtração, o que é que se faz? Pega-se B, inverte-se B, ou seja, coloca a seta ao contrário, no sentido contrário, extremidade de A para a esquerda e não mais para a direita, como era se fosse uma soma. E traça-se a resultante da mesma forma, partindo da origem em direção à extremidade de B. Nesse caso, se a gente fosse representar isso aí pelas leis dos cossenos, ela não seria o valor do sinal do número 2, menos 2, que na lei do cosseno é mais 2, aqui seria menos 2, indicando subtração. Já uma multiplicação de um número real por um vetor, a gente tem a seguinte fórmula: P é igual a N vezes R1, que é o vetor. Né? Então, o que seria esses sinais? N é um número que não pode ser zero. Ele tem de ser expresso sendo superior a zero. Para que P tivesse as seguintes características. Então, primeira situação, módulo P é igual a N em módulo vezes R. Significa N em módulo que qualquer valor, ou positivo ou negativo, aí vai ser tomado de forma positiva. Vai ser entendido de forma positiva. Porque, como é uma multiplicação, né? E o valor de P expressa uma quantidade, e essa quantidade não pode ser negativa. A direção será a mesma do vetor R1 e o sentido vai depender do sinal. Se o N for positivo, o vetor R1 terá a mesma direção. Ou melhor, o mesmo sentido. Se for negativo, terá sentido contrário. Decomposição de um vetor. Então, veja a figura. Aí a gente tem os componentes de x e y. O que é componente de x e y? Eu tenho uma resultante. No caso aí, a resultante é A, vetor A, que parte de zero diagonalmente. E essa resultante ela gera em x e em y uma sombra, que a gente chama de projeção. Ou componente de x, componente de y. Para se calcular a componente de x, eu multiplico o valor do vetor, da resultante, pelo cosseno de beta, que é a abertura do ângulo. E para calcular a componente de y, eu multiplico o vetor resultante pelo seno de beta. Por quê? Porque o eixo do x é chamado eixo dos cossenos e o eixo do y é chamado eixo dos senos. Mas existe um motivo para isso aí. Por que eu calculo, para calcular x, eu vou usar cosseno e para calcular y, eu vou usar seno? Então, o porquê é o seguinte. Observe que a hipotenusa é comum ao seno e ao cosseno. Por exemplo, a gente tem aí uma representação de um triângulo retângulo, onde nós temos, a partir do ângulo alfa, a determinação da hipotenusa, do cateto oposto e do cateto adjacente. Nós chamamos de seno a relação entre cateto oposto e hipotenusa, ou seja, a letra B sobre A. Nós chamamos de cosseno a relação entre cateto adjacente e hipotenusa, ou seja, C sobre A. E nós chamamos de tangente a relação entre cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Analisando somente seno e cosseno, a gente observa que a hipotenusa é comum ao seno e ao cosseno. Então, se ela é comum, significa que não é ela que determina o seno ou não é ela que determina o cosseno. Então, se não é ela, outra coisa determina. No presente caso, quem determina o seno é o cateto oposto. Quem determina o cosseno é o cateto adjacente.
Por isso que o eixo X é chamado de eixo dos cossenos e o eixo Y é chamado eixo dos senos, porque o cateto que determina o seno, o cateto que determina o cosseno é determinado pela sombra, pela projeção de cada eixo. Existem também relações especiais na trigonometria. Relações especiais são números, são resultados, são valores que podem ser expressos na forma de fração. Nós temos aí o seno, a cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, onde são representados na forma de fração. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. No caso do cosseno, observe que os valores do cosseno são invertidos em relação ao seno. Aquilo que é seno de 30 tem o mesmo valor do cosseno de 60. O cosseno de 30 tem o mesmo valor do seno de 60. E o seno de 45 tem o mesmo valor do cosseno de 45. Já a tangente, que é a divisão do seno pelo cosseno, ela é simples de ser calculada. É só fazer a divisão de 1 sobre 2 por raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, para a gente obter a tangente de 30. A mesma coisa acontece com 45. Seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, a gente tem dois números que são iguais, divididos, ele dividido por ele mesmo, vai dar 1. E, por fim, seno de 60 dividido por cosseno de 60, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que dá raiz de 3. Para quem quiser saber mais, indicação de livros e muito obrigado.